Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa disciplina de arquitetura de computadores. Hoje falaremos sobre pipeline de instruções e execução paralela de instruções. Pipeline de instruções, pessoal, é muito semelhante à linha de montagem de industrial, né, onde nós temos vários estágios de produção e um produto desenvolvido, ele tem esses vários estágios. Então, cada estágio ele é bem definido e faz única e exclusivamente uma determinada etapa da produção, certo? E assim que uma etapa termina, passa-se para frente, para a próxima etapa, e aí, quando terminar essa etapa, passa para a próxima, passa para a próxima, passa para a próxima, até o final da criação do produto propriamente dito, né? A vantagem é que nós temos vários produtos sendo construídos ao mesmo tempo, né? Ou seja, em estágios diferentes, né? Então, cada equipe está ocupada fazendo uma determinada atividade, mas só pode fazer uma, né? Como nós temos várias equipes, então cada equipe está realizando uma atividade diferente. Ou seja, nós temos vários produtos sendo desenvolvidos, porém em estágios diferentes. A vantagem disso é que após uma determinada quantidade de interações, eu sempre terei um produto, um estágio vai entregar um produto, o último estágio vai entregar um produto pronto e sempre eu terei uma nova entrada sendo aceita no primeiro estágio. Vamos entender como é que isso funciona. Vamos supor que nós temos um ciclo de busca e execução de instruções divididos em 6 estágios. B, D, Co, Bo, E, E, O. B, buscar a instrução, ou seja, buscar a instrução em algum canto da memória, alguma parte do computador. Depois, decodificar esta instrução. Então, supondo que a instrução já está dentro dos registradores, né? Então, eu preciso descobrir que opcode é aquela instrução, qual opcode que aquela instrução contém. E aí, decodificar essa instrução para saber qual circuito será ativado. Temos que saber também com quem. E aí vem o estágio CO, é o CO, né? Que ele calcula os operandos, ou seja, vai calcular em qual parte do computador esses dados, esses operandos estão. Depois que o computador souber onde esses operandos estão, será feita a busca, né? Então, busca o operando em alguma parte lá do computador. Depois que já foi decodificado e já foi buscado os dados, então o computador já pode finalmente executar a instrução. Então, o computador já sabe o que fazer com quem, né? E aí, então já é possível executar a instrução. Bem, executar a instrução significa ativar um dos vários circuitos lá que está relacionado ao opcode. O processador tem função de transformar dados, né? Então, depois da execução da instrução, um dado foi transformado. Então, esse dado fica em um determinado registrador, mas, porém, novos dados chegarão. Então, para um novo dado não sobrescrever esse dado que acabou de ser gerado, ele precisa ser armazenado novamente na memória. E aí vem o estágio EO. Nós vimos que na arquitetura de Van Neumann, as instruções e dados estão na memória, as instruções estão em sequência e serão executadas em sequência, a não ser que haja um desvio. Esse primeiro caso é uma execução puramente sequencial. Então, primeiramente, o que seria isso? Seria uma fábrica onde eu tenho vários funcionários, mas todos os funcionários se juntam para fazer um carro por completo, né? Da primeira até a última, né? Então, todo mundo se junta aqui para buscar a instrução. Depois que terminar de buscar a instrução, vai decodificar essa mesma instrução, depois calcular os operandos necessários para executar essa instrução. E aqui busca finalmente esses operandos e depois que eu já sei o que fazer com quem, executa-se a instrução. A execução da instrução, algum dado será gerado, então grava-se esse dado na memória. Veja que após esses 6 estágios, finalmente o processador vai buscar uma nova instrução, e aí começa tudo de novo. Aqui, para executar uma, duas, três, 4 instruções, foram necessárias 24 unidades de tempo, uma execução puramente sequencial, ou seja, eu só vou iniciar uma nova instrução quando eu terminar a anterior. Então, aí, pessoal, existe um grande desperdício de tempo, né, de processamento. Então, foi para isso que surgiram aí o pipeline, né, na execução paralela de instruções.
Então, como é que funciona? Nós temos os mesmos estágios, né? Só que agora, cada estágio, né, sempre vai receber um pedaço de uma instrução e passar para frente, né? Recebe um novo e passa para frente, recebe um novo e passa para frente. Então, no estágio 1, eu vou começar a instrução 1, buscar a instrução 1. No próximo unidade de tempo, eu vou decodificar a instrução 1, mas porém já começa a execução da segunda. Unidade de tempo 3, calcula os operandos da primeira, decodifica a segunda e busca uma nova na terceira. Veja que eu não fico com estágios vazios aqui aguardando, certo? Não fico, sempre eu vou passar um novo conjunto de dados para o próximo estágio. Vamos lá, quarta unidade de tempo, busca os operandos da primeira, calcula os operandos da segunda, decodifica a terceira e busca um novo na quarta unidade de tempo. Aqui na quinta unidade de tempo, finalmente executa-se a primeira instrução, busca os operandos da segunda, calcula os operandos da terceira, decodifica a quarta instrução e recebe a quinta instrução. Sexta unidade de tempo, encerra-se a primeira instrução, executa a segunda, busca os operandos da terceira, calcula os operandos da quarta, decodifica a quinta e busca a sexta. Veja que o custo inicial é justamente preencher todo o pipeline. Depois que todos os estados estão preenchidos, sempre haverá uma instrução finalizando e uma instrução iniciando, certo? Veja que nas mesmas 24 unidades de tempo, ao invés de 4 instruções finalizadas, nós tivemos 19 instruções finalizadas, um ganho significativo, não é isso? Essa é a grande vantagem de trabalhar com pipeline. Porém, nós vimos que existe um negócio chamado desvio, né? E desvio é o grande calcanhar de Aquiles da arquitetura de Van Neumann. Por quê? Nós vimos que a arquitetura de Van Neumann foi feita para ser sequencial, uma coisa após a outra. Já o pipeline não, é algo que não é sequencial, é paralelo. E toda vez que a gente quebra essa sequência da arquitetura de Van Neumann, o desempenho cai. Nós vimos que os desvios são justamente esse problema. Vamos entender como é que eles funcionam. Está aqui novamente a execução paralela, mas temos aqui duas observações. A instrução 3 é um desvio para a instrução 15, que é executar em sequência. Se eu estou executando a instrução 10, a próxima será a 11, depois a 12, a 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu falo instrução, né? 10 como se fosse o endereço da instrução, né? Elas estão em sequências. Então, se uma está no endereço 10, a próxima no endereço 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Estão em sequência e serão executadas em sequência, a não ser que haja um desvio. O que é um desvio? É justamente uma instrução dizer, olha, a próxima não é a seguinte, né? Vamos supor que é 10, 11, 12, 13, 14, 15. E a 15 está dizendo, olha, a próxima não é 16, a próxima é a que está no endereço 5.000. Então, a próxima que tem que ser executada é a 5.000. Depois disso, 5.001, 5.002, 5.003, 5.000, e será executada em sequência, a não ser que haja outro desvio. Então, vamos ver aqui na prática como é que ficou. Está aqui, veja que a 13 desvia para 15 e a 18 desvia para 60. Então, vamos lá. Busquei a primeira, próximo tempo. Decodifiquei a primeira, busquei a segunda, próximo unidade de tempo. Calculei os operandos da primeira, decodifiquei a segunda, busquei a terceira. Próximo. Busquei os operandos da primeira, calculei os operandos da segunda, decodifiquei a terceira e buscamos a quarta. Na quinta unidade de tempo. Veja que na quinta unidade de tempo, finalmente a instrução será executada. Certo? E aí, então, eu executo a primeira, busco a quinta. Depois, guardo os operandos da primeira, executo a segunda, busco os operandos da terceira, calculo os operandos da quarta, decodifico a quinta e busco a sexta. Certo? Daqui para frente, nós teríamos sempre uma nova instrução finalizando. O que é que acontece? Que, neste momento aqui, a instrução 3 entra no pipeline e ela é um desvio para a instrução 15. Ela é um desvio que ele pode ser tomado ou não, certo? Então, imagine aí um if. Se tal teste for verdade, faça determinada instrução. Se não, faça outra. A instrução 3 entra aqui na unidade de tempo 3.
No tempo 4, a instrução 3, ela é decodificada. O processador descobre que ela é um desvio. Apenas descobre que é um desvio, mas ele não sabe se o desvio vai ser tomado ou não. O processador só saberá aqui, na execução da instrução. Somente aqui que o processador fará o teste se desvia ou se não desvia. Se não desviar, ótimo. Significa o quê? Eu executaria a quarta, assim, a instrução 5, a instrução 6, seguiria normalmente. Não houve desvio, então seria uma espécie de execução sequencial. Porém, se o desvio for tomado, ele vai ter que desviar para onde? Para a 15ª instrução. As instruções estão em sequência e serão executadas em sequência, a não ser que haja um desvio. Houve um desvio. Então, a próxima que será executada é quem? É a instrução alvo do desvio, que é a instrução 15. Significa o quê? Que todas essas instruções, I4, I5, I6 e I7, foram pré-carregadas de graça, elas não serviram para nada. Por quê? A próxima a ser executada é a instrução 15. Então, veja que eu tenho logo na próxima etapa aqui, buscar a instrução 15. Veja que a I3 entrou aqui, né, foi executada. Se ela tiver gerado algum dado, esse dado será gravado aqui. Esse não se perde, mas se perde a I4, a I5, a I6, a I7. E aí a próxima a entrar no pipeline tem que ser quem? A instrução alvo do desvio, certo? A instrução alvo do desvio. Veja que a próxima a ser executada é justamente o alvo do desvio, ok? Então, na próxima unidade de tempo, eu finalizo a I3 e busco o alvo do desvio, que é a I15. E aí, professor, e aí as instruções estão em sequência e serão executadas em sequência. Então, na sequência da 15, a próxima é a 16. Então, 15, 16. 15, 16, 17. 15, 16, 17, 18. Opa, a 18 é um desvio, certo? Que ela pode desviar para a instrução 60. Se não houver desvio, ela executaria na sequência 19. Mas se houver desvio, ela tem que desviar para a instrução 60. Vamos lá. A I18 entrou aqui no 11ª unidade de tempo. Então, vamos lá. Veja que ela só será executada bem aqui na 15ª unidade de tempo. E aí o processador fez o teste. Se alguma coisa for verdade, desvia. Se não, não desvia. Então, veja que desviou para 60, né? Significa o quê? Que o processador fez um teste e desviou para a instrução 60. Como aqui a 18 pode gerar algum valor, esse valor será gravado na memória, certo? Então, veja que a 19, a 20, a 21 e a 22 foram pré-carregadas de forma desnecessária. A próxima a ser executada é a 18. 60. Então, a 60 entra no pipeline, todas as outras têm que ser descartadas. E aí eu começo tudo de novo. Certo? Veja que quando eu faço desvio, vários estágios permanecem vazios. Né? Esse é o custo inicial. Né? O pipeline, toda vez que há um desvio, nós perdemos estágios. Os estágios têm que ser esvaziados. Então, toda vez que o estágio é esvaziado, perde-se desempenho. E as instruções estão em sequência e serão executadas em sequência, né? Então, 60, 60, 61, 61, 62, 63 e assim sucessivamente. Veja que nas mesmas 24 unidades de tempo, 11 instruções foram finalizadas, né? Sem desvio, nós teríamos 19. Com desvio, 11. Mas é muito melhor ter desvio do que não ter pipeline, né? Porque senão nós faríamos apenas 4 se a execução fosse puramente sequencial. É ruim com ele, pior sem ele. Então, só é possível saber se o desvio será executado no momento da sua execução, ou seja, no estágio IE, somente aqui. Se o desvio for tomado, limpa-se o pipeline, pois este contém instruções inúteis. O tempo de execução é menor do que o tempo de leitura. Alguns estágios têm que esperar. Veja, pessoal, o que é que nós temos? Buscar acesso à memória. Buscar acesso à memória. Escrever na memória, né? Ou seja, acesso à memória, acesso à memória, acesso à memória. Então, nós temos estágios extremamente lentos e temos estágios extremamente rápidos. Decodificar é cálculo muito rápido.
calcular muito rápido, executar muito rápido, né? Então, nós temos estágios extremamente rápidos e temos estágios extremamente lentos. Significa o quê? Que um estágio, por mais rápido que seja, ele tem que esperar o próximo para não sobrepor dados no estágio lá na frente que ainda não finalizou, né? Então, o desempenho não é o desempenho máximo. Então, o tempo de execução é muito menor do que o tempo de leitura e escrita. Então, alguns estágios tem que esperar. Outra coisa, o desvio condicional, certo? Se o desvio é condicional, existe uma condição, existe o teste. Então, só é possível saber no momento da execução. Se não houver desvio, ótimo, não se perde tempo, os estágios que estão na sequência, né? Se não houver desvio, significa que nós vamos manter a sequência. Então, as instruções que estão na sequência já estão pré-carregadas no pipeline, não se perde desempenho. Porém, se houver desvio, aí sim, as instruções não estão no pipeline, então o pipeline tem que ser esvaziado e aí começar tudo de novo. Alguns estágios nem sempre são executados. Veja aqui, por exemplo, o if não necessariamente, ele, se alguma coisa for verdade, então desvia para lá, se não, não desvia. Então veja que o if geralmente não gera um valor. Então, se ele não gera um valor, não tem por que escrever. Aí eu botei aqui só de forma didática, certo? Então, algumas instruções não necessariamente chegam até o último estágio. Veja que esse é um computadorzinho hipotético, de apenas 6 estágios. A gente pode ter computadores com 20, 30 ou mais estágios, certo? Então, nem sempre todas as instruções chegarão até a última etapa, né? Ele pode ficar ali mais ou menos no meio do caminho. Alguém vai ter que esperar, tem que fazer um sincronismo aí para não passar por cima de estágios aí, né? Então, tem que ter um ajuste aí no tempo de espera, né? Outra coisa, buscar a instrução, buscar operando e escrever o operando. Todos fazem acesso à memória. E eles estão sendo executados em paralelo. Significa o quê? Que eu tenho 3 instruções executando a memória simultaneamente. Isso pode dar conflito. Por quê? Imagina se eu tenho 2 instruções lendo e uma escrevendo sobre o mesmo endereço. Então, pode ser que alguém leia um dado, isso aqui escreva, e essa daqui já terá um dado diferente, conflito, né? Então, a gente tem que ter uma forma de garantir que, quando houver uma escrita, né, não permitir uma leitura ao mesmo tempo, né, para não dar conflito. Então, tem que ver a sequência, quem chegou primeiro para buscar na ordem correta. Nós vimos que desvio é o calcanhar de Aquiles da arquitetura de Von Neumann, não só aqui em pipeline, mas em outras técnicas que nós veremos lá na frente, né, também sofrem com desvio. O ideal do pipeline é trabalhar com fluxo estável de instruções, ou seja, sequência, 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 a menor quantidade possível de desvio, né? Porém, nós sabemos que é impossível nós termos nossas linguagens de programação sem desvio. Então, nós temos que trabalhar com esse problema. O desvio condicional pode esvaziar o pipeline e aí reduz o desempenho. Existem algumas abordagens para se trabalhar justamente quando há a existência de desvios. Temos os múltiplos fluxos, busca antecipada do alvo do desvio, buffer de laço de repetição, previsão de desvio e desvio atrasado. Com relação aos múltiplos fluxos, né, qual é a ideia? É replicar as partes iniciais do pipeline e permitir que o pipeline busque as 2 instruções simultaneamente, alvo do desvio, né? Então, eu fico se houver desvio, e já tem outro também se não houver o desvio, certo? Então, se não houver o desvio, eu fico com esse pipeline. Se houver desvio, eu uso o outro pipeline, ou seja, trabalharemos com 2 fluxos. Qual a desvantagem? Atraso no acesso aos registradores e à memória. Veja que eu tenho mais pipelines, então eu tenho mais acesso à memória. Então, isso pode atrasar, muita gente querendo fazer acesso à memória, então pode dar um certo congestionamento, e mais ainda, aumenta a quantidade de conflitos. Desvios adicionais podem entrar no pipeline antes que a decisão de desvio original seja resolvida. É como o seguinte, que eu tenho um pipeline aqui, né, executando a parte verdade, e tenho um pipeline aqui executando a parte falsa. Um aqui desvia, outro aqui não desvia. Só que antes de saber se vai haver desvio ou não, uma nova instrução que acabou de entrar no pipeline também pode ser um desvio. E aí ele precisaria de mais 2 pipelines. E a quantidade de pipelines seria enorme, né? Então, cada um da nova instrução de desvio precisaria de um fluxo extra. E aí aumentem mais ainda os problemas, né? Mais acesso à memória,
aumenta a complexidade de tudo, a quantidade de conflitos aumenta cada vez mais. Outra, busca antecipada do alvo do desvio. O que seria isso? É eu guardar lá no começo, opa, vai ter um desvio, que pode ser que desvie para um determinado lugar, uma determinada instrução. Então, significa o quê? Que eu já busco algumas instruções a alvo do desvio e mais algumas e deixo gravado ali pertinho na memória. Veja que ele não está propriamente no pipeline, mas ele está já ali pertinho do pipeline, pronto para ser utilizado. Leitura antecipada do alvo do desvio. O alvo é salvo até que a instrução do desvio seja tomada. Se o desvio realmente acontecer, o alvo já estará disponível, estará na memória ali pertinho, né? Melhor do que eu ter que zerar tudo de novo e começar a fazer uma busca lá na memória RAM que é mais lenta, né? Então já deixo tudo pré-gravado ali nos registradores. Nós vimos que laço de repetição é o que é um conjunto de instruções que estão em sequência, mas geralmente existe um teste. Se o teste for verdadeiro ou falso, eu volto logo novamente e faço tudo de novo, tudo de novo. As mesmas instruções, só mudando alguns dados, né? Eu faço tudo novamente, volto, faço tudo novamente, volto até que um determinado critério de parada seja aceito. Então veja que é um conjunto de instruções que se repete, se repete, se repete. Então o buffer nada mais é que uma memória. Então, ela contém uma pequena memória, né, extremamente rápida, e essa memória mantém as N instruções lidas mais recentemente. Geralmente, como lá no finalzinho tem um teste, e esse teste geralmente desvia para a primeira instrução do loop. Se o desvio está para ser tomado, o hardware verifica se o alvo do desvio está no buffer. Certo? Então, se o alvo do desvio está no buffer, ótimo, em vez de buscar lá na memória RAM que é lenta, busca-se no buffer que ele é mais rápido. Existem também técnicas de previsão de desvio. Essas técnicas de previsão de desvio, né, geralmente, elas fazem alguns cálculos para saber se o desvio vai ser tomado ou não. Elas são baseadas em análises estatísticas e chaves dinâmicas. Como é que funciona isso? Então, geralmente, o que é que se faz? Um estudo sobre saber se um determinado tipo de desvio, qual a probabilidade daquele desvio nunca ser tomado, sempre ser tomado, e também existe uma previsão por opcode, ou seja, de acordo com o opcode, qual a probabilidade daquele desvio ser tomado ou não. Com relação à chave dinâmica, né? Guarda-se uma tabela, né, um histórico com os desvios. Né? Então, baseado no histórico, essa aqui provavelmente tem uma grande probabilidade de haver desvio ou não. Né? Então, guarda-se essa probabilidade. Se a probabilidade do desvio for grande, busca-se antecipadamente o alvo do desvio. E também existe o desvio atrasado. O desvio atrasado é um desvio que nós veremos na próxima aula, que é justamente falando sobre arquitetura RISC, certo? Então, nesse caso, os efeitos do desvio só serão sentidos na execução da próxima instrução, certo? O processador aguarda um pouquinho, né, para executar daqui a pouco, querendo ou não, isso aumenta desempenho. Nós veremos isso na próxima aula, certo? Mas, como toda e qualquer arquitetura RISC, né, exige que o código seja otimizado para que isso funcione. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, me perguntem, né? Utilize aí o Classroom, entre em contato. Vocês me mandem aí, que eu tenho o maior prazer em responder. Então, forte abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.